O Além da Notícia desta quinta-feira está recebendo o Dom Guilherme Verlang, bispo de Ipameri, Goiás, e presidente da Comissão para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz da CNBB, e também recebe Gilberto Souza, da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Temas que estamos abordando hoje: Semana Social Brasileira, eleições, política. Agora vamos para o primeiro que a gente já anunciou, a quinta Semana Social Brasileira. Aliás, para introduzir esse tema, nós temos uma reportagem que vamos acompanhar agora. É um trabalho junto aos doentes, aos pobres, enfim, brasileiros e brasileiras muitas vezes esquecidos. Eu costumo dizer que as pastorais sociais são o rosto da caridade e da profecia da igreja. Na reunião das pastorais sociais, cada um faz um balanço do que vem desenvolvendo na comunidade onde vive. A Pastoral dos Migrantes em Manaus, por exemplo, acolheu nos últimos meses mais de 2.000 haitianos. Vinham para Manaus, chegavam de 15, 20, 30, 50 cada semana, e a gente conseguiu então, articulado com as paróquias, alugar galpões, centros pastorais, casas, etc. A Pastoral da Saúde comemora os resultados da campanha da fraternidade e prepara uma mobilização para aumentar investimentos no setor. Como fruto disso aí, com as entidades nacionais, no Saúde Mais 10, que é fazer a emenda popular, a campanha de assinaturas, para sair mais dinheiro para a saúde, para que possa abrir esse acesso às pessoas que não conseguem as consultas básicas. E a Comissão Justiça e Paz continua de olho na aprovação de projetos como o Código Florestal e a plena aplicação da Lei da Ficha Limpa. O nosso trabalho é um trabalho mais de formiguinha, de atuação nas instituições da República, na aprovação do Ficha Limpa, do controle social. Basta saber que esse ano mais de 18.000 pessoas que quiseram se candidatar não puderam porque tinham a ficha suja e graças ao Ficha Limpa não poderão se candidatar. E além de todo este trabalho, pensando sempre em comunidades mais carentes, as pastorais sociais também estão abrindo uma discussão sobre o papel da sociedade dentro das decisões e das políticas de governo. É a quinta Semana Social Brasileira que já está acontecendo em todo o país e termina em maio do ano que vem com um grande encontro nacional. É uma autocrítica, é um sonho, é um olhar para frente e é um replanejar, para que nós sejamos verdadeiramente a presença da igreja nessa questão social, juntando fé e vida, que é tão indispensável para nós. Olha, esta é a maior comissão episcopal pastoral da CNBB, cujo presidente é Dom Guilherme, que está aqui conosco, que acabamos de vê-lo também na reportagem. Dom Guilherme, a Semana Social Brasileira, e esse trabalho tudo que foi apresentado aí, mas agora, a Semana Social Brasileira, para mim, é a maior semana que existe. Ou melhor, eu vou até tirar a brasileira, porque visto que ela acontece no mundo inteiro, a Semana Social é uma semana que dura anos. A Semana Social é uma expressão que a gente usa para um tempo, um período onde se debate com a sociedade, é uma interação, no caso a igreja que a propõe, com a sociedade civil de um determinado país, de uma temática que a igreja acha, naquele momento, imprescindível, que deva ser discutida, que deva ser aprofundada e que deva jogar uma nova luz sobre a realidade social. Porque a fé e a política, como eu falava há pouco na reportagem, ela não pode separar. Nós fizemos muitas vezes um corte. Quando eu entro dentro do templo, dentro da igreja, agora eu sou cristão. Quando eu faço em nome do Pai final e vou embora da igreja, agora eu sou cidadão. Não existe isso. O mesmo cidadão é o mesmo filho de Deus. O mesmo que é filho de Deus exerce a cidadania. As semanas sociais, elas então debatem determinados temas. Nós, no Brasil, iniciamos tardiamente. Tivemos semanas sociais não a nível nacional, ou diocesanas, ou coisas parecidas desde quase o início do século XX. Mas a nível de nação, organizado a partir da chamada da CNBB, iniciou em 1991. Foi uma semana social, durou um ano. Logo em 92 fizemos uma segunda. Depois nós pulamos para 94, 95. Agora a quinta semana, depois tivemos no ano 2000, né? Agora a quinta semana, ela, como eu falei logo no início do programa, essa noite, foi aprovado por unanimidade
Todos os bispos do Brasil votaram na Assembleia Geral dos Bispos de 2011, em Aparecida. Portanto, desde a última Assembleia de Aparecida de 2011, já tivemos a 2012, e deve ir, em princípio, até maio do ano que vem. Mas as pastorais e os movimentos sociais, que não são diretamente da igreja, estão tão envolvidos na discussão desse tema, que nós já vamos entrar, que eles estão solicitando à comissão, e eu já pedi para o Conselho Episcopal Pastoral, e nós vamos, quem sabe, ter que olhar ou não no Conselho Permanente, de poder prolongar isso até setembro do ano que vem. Porque é uma temática que está mexendo com o Brasil inteiro. E a temática é esta: o Estado para quê? Estado para quê e para quem? Por que desse tema, Gilberto? É interessante que é uma pergunta que é uma afirmação. A gente pergunta para quê e para quem, mas nós sabemos para quê e para quem. Nós podemos afirmar com convicção que o Estado não é, ainda no Brasil, um instrumento que, no conjunto, esteja a serviço do bem comum. Nós podemos verificar isso muito fortemente, que há uma prevalência de interesses, às vezes, no Estado brasileiro, de grupos econômicos, grupos que têm força política. Se formos olhar, por exemplo, o mapa do Congresso Nacional, as suas bancadas, nós sentiremos falta das mulheres, dos negros, dos indígenas, do mundo do trabalho, e veremos uma presença significativa do mundo empresarial, o que não é proibido, mas é uma distorção. Veremos uma prevalência de setores sociais que não tem uma maioria social. Ruralista. A presença de setores vinculados ao mundo rural, que é muito forte no Congresso Nacional. E isso determina as políticas que são escolhidas. Por exemplo, se a gente for verificar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a primeira mulher no Supremo Tribunal Federal nos anos 90. O primeiro negro agora. E que, aliás, está tendo um papel fundamental nesse julgamento do Mensalão. E quantos negros não poderiam estar lá há muitos anos fazendo a mesma coisa? E na carreira diplomática, onde estão os negros? Tem negros embaixadores, será? Então, a gente tem que repensar o Estado. Nós sabemos para quem o Estado está servindo. E nós queremos repensar o Estado na perspectiva do bem comum. A CNBB está propondo, ela está apresentando reflexões ao Brasil, ela está executando, Dom Guilherme? A Semana Social, ela nasce da discussão da nossa Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz, que tem essa missão interna na igreja de levar essa reflexão para dentro da CNBB. Quando a CNBB, em Assembleia Geral, vota, não é a comissão que vota, vamos fazer ou não fazer. Nós cabe como que é um censor da sociedade brasileira que sente essas necessidades, as reflete e apresenta para o CONCEP, para o Conselho Permanente, e pode chegar, nesse caso tem que chegar à Assembleia. Quando a Assembleia dos Bispos aprova, vamos realizar, encarregou, poderia ter sido outro, mas encarregou a nossa comissão de coordenar o serviço. A partir daí nós a apresentamos para a sociedade, nós não somos mais donos. Então, nós estamos interagindo com a sociedade brasileira, movimentos sociais, universidades, a sociedade organizada. Temos empresários, temos sindicatos, temos muitas organizações sociais que aceitam a proposta da CNBB. A proposta nasce daqui. Nem nasce daqui, ela nasce da base, vem para cá, nós a analisamos, apresentamos e a devolvemos para a sociedade. Então, a quinta Semana Social, como as anteriores, ela não é da CNBB. A CNBB a provoca e a discute. Por isso que nós precisamos desse prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de acordo com a temática, que se fosse da CNBB, eu iria fazer uma comissão que iria para as bibliotecas, ia estudar e fazer um documento e apresentar. Mas se ela é uma semana social, ela tem que necessariamente envolver a sociedade na discussão. Então, os protagonistas são todos os que se sentem apelados, chamados
convocados a discutir o Estado brasileiro. Mais que isso, pelo que eu vi ali na reportagem, a comissão, através desses vários organismos que ela possui também, ela chega inclusive a dar o exemplo nos vários trabalhos que são feitos ali, como a gente viu na reportagem, Pastoral da Saúde, Pastoral do Migrante, uma Caritas, uma Caritas que está espalhada no Brasil inteiro, atuando de forma importantíssima para salvar vidas, Pastoral da Criança. Então, chega inclusive a executar e dizer, é assim que tem que ser feito. Então, veja bem, vamos nós pegar a quinta semana social, Estado para quê e para quem? Vamos discutir isso no ABC Paulista e vamos discutir isso na Raposa Serra do Sol, em Roraima, com os indígenas. Ou vamos discutir isso com os ribeirinhos. Vamos discutir isso aí com o Rio do Macaco, lá na Bahia. Vamos discutir isso nos Pampas Gaúchos. Vamos discutir isso dentro de Brasília. Então, a Semana Social Brasileira ela tem que ter o rosto e o sentimento de cada segmento social brasileiro que sente a presença ou a ausência do Estado junto de si. O Estado tem que servir o povo. Tem gente, desculpa, estou te cortando, mas existe uma confusão muito grande entre Estado e governo e poder. O Estado é uma instituição que está a serviço. O governo, tem outros que misturam governo com os governantes. Os governantes são homens e mulheres a quem lhes é delegado o poder para exercer em nome do Estado. Enquanto nós não tiver clareza e conseguir separar essas coisas, agora a força do Estado muitas vezes numa ocupação, bate no povo brasileiro para defender um patrimônio particular. É polêmico essa questão. Mas começa a mostrar onde está o Estado, a favor de quem está o Estado. O Estado nunca está ausente. Quem cala, consente. Então, quando nós dizemos que o Estado está ausente, não é verdade. O Estado está presente porque ele deveria agir e não age, então ele está em favor de quem tem o poder. Eu pergunto o seguinte, nós estamos aqui diante já das eleições deste ano. De que forma este debate e essa reflexão tão ampla está presente nos debates destas eleições? E se está presente? Seguramente já começa esse debate já desde o ano passado, quando lança o processo da Semana Social, que as comunidades começam a discutir a temática. E agora, nesse momento, várias dioceses, vários organismos pastorais chamam os candidatos para um debate, para discutir qual é o seu programa de governo e como repensá-lo na perspectiva de um Estado do bem-estar social, na perspectiva de um Estado que promova a cidadania, que promova a vida, em todas as suas dimensões. Nós temos que democratizar o Estado brasileiro. Esquisito isso, né? Nós vivemos numa democracia e a quinta semana social propõe democratizar o Estado. Porque o Estado não está democratizado. As decisões são tomadas por meia dúzia de pessoas. Nós temos uma democracia ainda muito representativa e pouco participativa. Que significa, em rápidos traços, eu voto em alguém, essa pessoa é eleita, e aí ele não me consulta mais. Ele vota de acordo com a cabeça dele, não com a vontade do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, nós precisamos de um Estado democrático que permita abaixo-assinados, que permita plebiscitos, que permita passeatas, que permita protestos, que permita manifestações do povo brasileiro quando o povo brasileiro sente que não está sendo atendido nos seus direitos pelo Estado. E isso é verdadeiramente um Estado democrático. Inclusive previsto na Constituição. Está previsto e nós precisamos caminhar para isso. Bom, falando de tudo isso, nós temos agora 2 minutinhos para encerrar o nosso programa. A gente teve recentemente o Grito dos Excluídos. Como se insere o Grito dos Excluídos em toda essa forma de ação das Semanas Sociais? Esse ano o Grito dos Excluídos escolheu inclusive um tema parecido com a quinta Semana Social, que queria, no caso, um Estado que garanta os direitos de toda a população. E, por sinal, foi, dentro dos últimos anos, com certeza,
dos melhores gritos novamente, teve uma abrangência nacional. Só lembrando que ele ocorre sempre no 7 de setembro, né? Ele pode ser 7 de setembro ou na semana toda. Então, da pátria. É da pátria. Nós vinculamos ele, quando ele nasceu, da segunda Semana Social, exatamente para discutir essa questão da cidadania brasileira. Muito bem. Eu quero aqui agradecer ao Gilberto Souza, que esteve aqui conosco, Dom Guilherme. Gilberto, o que é importante dizer agora como mensagem final no encerramento desse nosso programa, depois de falarmos de política, de semana social, de eleições? É agradecer a presença e a abertura da Canção Nova, que mais uma vez se coloca a serviço da cidadania. Uma TV de inspiração católica que, a partir do Evangelho, semeia e ajuda a mudar o nosso país. E para quem está em casa, que vai votar esse ano, que perceba que a política é um gesto de caridade com o bem comum. E escolha bem, porque o voto não tem preço, voto tem consequência. Dom Guilherme, também suas palavras no encerramento da nossa noite. Gilberto roubou as minhas palavras, mas eu quero de fato agradecer a toda a organização, a Fundação Canção Nova, mas além disso, os telespectadores. Porque a Canção Nova só existe se existe o telespectador também. São duas pontas de um mesmo corpo. E agradecer essa oportunidade de mais uma vez poder contribuir, se for possível, para que nós possamos construir essa nação justa, fraterna, onde a vida seja plena para todos. Quero agradecer a Dom Guilherme, ao Gilberto Souza, e eu tenho certeza, eu escutei coisas novas essa noite. Tenho certeza que você que nos acompanhou também. Um conteúdo exclusivo sobre tudo que falamos aqui você encontra na nossa página alemdanoticia.net. Entre lá e você encontrará. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outro programa, outro tema de atualidade, discutindo os fatos e as realidades para nos ajudarem a compreender a vida. Boa noite, bom sono, fique com Deus e até a próxima quinta-feira.